Agora sim, estamos em definitivo, então, mais uma vez, sejam todos bem-vindos aqui ao nosso encontro, né, encontro da MGB, apenas para parceiros da MGB, e conforme a gente já conversou anteriormente, né, a ideia de hoje é trazer um cenário ali, né, dos cuidados e principalmente as boas práticas para que a gente evite, né, a maioria dos acidentes relacionados a produtos químicos, à piscina, né? E hoje, em parceria com a Genco, a gente traz aqui o nosso querido, eu vou chamar você de querido já, Davi, porque você já esteve com a gente no Encontro Internacional, né? A gente já bateu um papo e novamente está aqui à disposição do nosso time, tá bom? Seja bem-vindo, Davi Roca da Genco, tudo bem? Boa tarde a todos. Pessoal, eu estou com um probleminha aqui no meu computador, mas aí eu vou falando. Vocês estão me ouvindo? Ouvindo super bem, Tá. tudo tranquilo. Boa tarde a todos, meu nome é Davi, eu sou químico e trabalho na Genco já há 25 anos. Nesse período de tempo, eu tive, assim, bastante contato com academias, com clubes, com os tratadores, com as direções, enfim. Foi um período de tempo bastante intenso, onde eu consegui adquirir um pouquinho de experiência e, principalmente, aquilo que a gente está vendo hoje, assim, é aquela experiência que vai falar para a gente, assim, vai falar para todo mundo, como que a gente tem que cuidar da piscina. Essa é a nossa proposta hoje aqui, diante desses fatos tão tristes que aconteceram, né? A gente lamenta muito, todos nós lamentamos muito essa situação ocorrida nessa academia. Porém, pessoal, se a gente não tiver a consciência de que temos que tratar da maneira correta, é uma questão de tempo para acontecer o próximo. Este não é o primeiro. Então, eu quero deixar isso assim, não como uma ameaça, né, que poderia parecer uma ameaça, não, é como um alerta a todo mundo que é proprietário de academia, que trabalha com academia, que presta serviço, ou a gente faz a coisa com conhecimento, informação e responsabilidade, ou é uma questão de tempo para acontecer o problema novamente, tá? Então, eu estou aqui aberto a qualquer pergunta que vocês quiserem, tá bom, Reinaldo? Maravilha. Não, a gente até a gente estava comentando aqui nos bastidores, né, antes de iniciar, você citou ali um acontecimento, acho que em Campinas, né, há cerca de 5 anos atrás, né? Isso, exatamente. E aí, provavelmente, eu não me lembro muito, mas quem lembrar aqui pode... Oi? Aproximadamente há 5 anos atrás, uma academia em Campinas teve um procedimento, apesar da gente não ter o laudo pericial da polícia neste caso, mas a gente tem uma ideia muito, vamos dizer assim, muito aproximada do que aconteceu, vendo os vídeos que esse rapaz acabou operando ali naquele momento. E a impressão que nós temos é que realmente foi uma mistura de cloros diferentes e que acabou gerando uma grande quantidade de gás cloro. Em Campinas, foi exatamente isso que aconteceu. O operador, faltando 10 minutos para fechar a academia, 10 para as 10 da noite, o operador, que era uma pessoa que não tinha a habilidade para manusear, solicitaram para esse rapaz, lá em Campinas, que era para ele colocar o cloro. Falaram, você vai pegar o cloro ali, você leva lá para a piscina e coloca na piscina assim que as pessoas saírem da água. E ele, ok, é só isso que eu tenho para fazer, é isso que eu vou fazer. Nesse momento, ele abre um balde que estava no finalzinho, coloca no balde que ele ia levar para próximo da piscina, e, como era pouco, ele abre um balde novo, de um novo cloro, coloca lá dentro, tudo seco, os 2 cloros secos. Não tem reação química ainda. Levou esse balde, cheio de 2 cloros diferentes, para a beira da piscina, e abriu a torneira e começou a encher esse balde de água.
É nesse momento que entra a água em contato com esses dois produtos químicos e começa a haver a liberação de gás cloro. Que produtos são esses? Vocês podem perguntar, mas que produtos são esses? Que cloros são esses? Basicamente, pessoal, é os dois cloros mais utilizados que tem, que é hipoclorito de cálcio, que para piscinas de academia, é um dos mais utilizados, e o dicloro estabilizado, que é um outro tipo de cloro granulado que existe. Quando esses dois cloros se juntam na presença de água, começa uma reação química aonde que libera uma grande quantidade de gás cloro. E esse gás cloro é o elemento altamente tóxico e mortal, certo? O gás cloro, ele começou a ser muito utilizado na década de 60, 70 nos clubes, porque ele era muito barato. O cilindro de gás cloro custava muito pouco. Porém, com o passar do tempo, começaram a observar que morria muita gente, muito operador de piscina, porque quando tinha um vazamento, em menos de um minuto, a pessoa morre. Ele é extremamente violento para o ser humano. Ele entra no pulmão, ele reage com o ferro do sangue, ele ataca as paredes do pulmão e ele causa morte por asfixia. Num período de tempo, pessoal, isso é muito interessante, que vai de 30 segundos a 1 minuto e meio. Quem respira gás cloro com muita intensidade, nesse período de tempo, pode chegar a óbito. E aí, nessa academia de Campinas, foi exatamente isso que aconteceu. Essa grande quantidade de gás cloro vazando no ambiente. O gás cloro tem um odor muito forte. Algumas pessoas perceberam e saíram da área da natação, dessa academia. E um rapaz que estava nadando com muita intensidade, não percebeu a movimentação, continuou nadando. Quando ele percebeu, ele levanta e, respirando com muita dificuldade, ele inala uma grande quantidade de gás cloro. Isso levou ele a óbito. Isso aconteceu aproximadamente 5 anos atrás em Campinas. Depois de 5 anos, nós estamos passando por uma situação que se mostra próxima disto. Volto a falar, não temos o laudo pericial da polícia para informar exatamente o que aconteceu, mas pelos vídeos a gente nota que há uma mistura de produtos ali, começa até liberar fumaça naquele vídeo, e com isso a gente tem uma ideia de que realmente foi mistura. Ele levou esse balde para a área da piscina e as pessoas acabaram respirando. Então, pessoal, é uma situação bastante complicada, porque foi uma mistura inadequada de produtos, certo? Nós temos uma premissa, né, em química, que é assim, a gente, salvo as reações químicas que precisam de mistura de produtos, nunca que a gente vai diluir alguma matéria-prima em água, a gente vai colocar 2 matérias-primas diferentes. A gente sempre vai colocar uma única matéria-prima num recipiente com água, vamos misturar bem, né? E se ela é dentro de um laboratório, se for alguma coisa que exala um gás, a gente faz dentro de uma capela, que é um exaustor que tem dentro de laboratório, né? No caso de piscina, a gente, quando vai colocar o cloro na água, a gente pega o balde, enche o balde com água da piscina, normalmente a gente faz assim, né? Ou então com água da torneira, coloca a quantidade pesada, já previamente conhecida, né? De quanto que a gente vai colocar de produto, aí a gente coloca dentro do balde essa matéria-prima, esse cloro, já com a água dentro do balde. Nunca podemos fazer o contrário. Certo, pessoal? É sempre o produto químico sobre a água. Então, o balde tem que estar cheio de água, e aí a gente coloca, todos os produtos de piscina são assim. A gente vai primeiro encher o balde com água,
e depois colocar o produto. Eu tô falando várias vezes que é para enfatizar bem na cabeça de todo mundo, tá? Primeiro o balde com água e depois o produto químico, tá certo? Isso faz com que aquela quantidade de produto que a gente joga na água já começa a ter uma diluição, e mesmo que houver um aquecimento, não vai chegar a ponto de estragar o balde, derreter ou qualquer coisa assim, tá? Na piscina, não tem nenhum produto químico que atinja temperaturas, né, misturado com água, nenhum produto que atinja temperaturas acima de 35, 40 graus. Barrilha até esquenta bastante quando a gente mistura no balde, porém, não ultrapassa 40 graus. Então, é uma temperatura que a gente pode pegar essa solução, levar até a beira da piscina, espalhar em toda a extensão da água, sem problema nenhum. Tá? Então, é isso que a gente faz normalmente. Porém, pessoal, a gente não pode esquecer de que toda essa operação vai ser executada por uma pessoa. E essa pessoa, ela precisa se precaver em primeiro lugar. Então, eu recomendo que todo mundo que vai mexer com produto químico de piscina tem que ir para a área da manutenção, para a área onde que vai recolher o balde. Atenção, pessoal, casa de máquina não é lugar para guardar produto químico. Tá bom? Muita gente vai dar gritos aí, como assim? Eu não posso guardar meu produto químico na casa de máquina? Pessoal, casa de máquina é úmido, quente e tem uma grande quantidade de vapor dentro da casa de máquina. Se a gente deixa um balde de cloro aberto na casa de máquina, com a tampa meia aberta, ele absorve a umidade do ar e pode ter uma explosão desse balde lá dentro. Então, a gente recomenda que a matéria, todos os produtos químicos, os baldes, os líquidos, seja guardado num quartinho que tenha bastante refrigeração e ventilação. Qualquer exalação de gás vai sair pelos dutos de ventilação, tá certo? Isso é muito importante também para a gente colocar, porque precisa ser feito correto desde o início. Então, a gente começa pela parte do armazenamento. Lembrando, pessoal, lá no armazenamento ainda, a gente coloca o produto químico seco num lado da prateleira e do outro lado da prateleira, a mais ou menos 1 metro de distância, se possível, a gente coloca os produtos líquidos, porque se houver algum vazamento de produto líquido, ele cai no chão sem passar por cima de nenhum outro produto granulado. Certo? Então, isso é uma forma de evitar qualquer acidente nesse sentido. Mas se cair um produto líquido em cima de outro, ele já vai ter uma reação muito menos intensa. As reações mais intensas é quando a gente mistura algum produto químico líquido com outro produto sólido, granulado, tá certo? Então, se a gente separa esses dois tipos de produto, né? Os granulados, os produtos secos de um lado e os produtos líquidos do outro lado da prateleira, a gente minimiza muito os acidentes que, porventura, poderiam acontecer, tá certo? Pode acontecer um acidente? Pode. O que a gente tem que fazer, pessoal, sempre, eu gostaria de enfatizar isso para todos vocês, a gente tem que pensar sempre na prevenção e nunca na correção. A correção dos produtos químicos é bem complicada. Tá aí a situação do que houve agora, né? Então, mexer com produto químico, vamos buscar as informações, e é nessa hora que a gente abre todas as suas mídias, através do YouTube, Instagram, enfim, todos os tipos de mídia, né? A gente tem no YouTube o canal Genco, onde a gente tem as nossas palestras, uma série de lives, demonstração de os produtos. Depois nós temos no YouTube ainda o canal Revista Pool Life, onde que a gente tem muito podcast, a gente tem muitas lives que foram feitas lá, justamente nesse sentido, de levar informação. Então, fica aqui o convite para todos, para buscar informações nesses canais da Genco, tá certo? Voltando aqui, então, pessoal,
a gente armazenou o produto e a gente vai pegar esse produto para colocar ele na piscina. Equipamento de proteção individual, EPI, para os operadores. No mínimo, óculos, luva, máscara e, se possível, um avental. Avental vamos colocar assim, em segundo plano, mas principalmente máscara, se possível, a máscara química. Não só a máscara de enfermeiro, né? Aquela máscara comumzinha de enfermaria, não só essa, mas, se possível, uma máscara de químicos, de produtos químicos, gases tóxicos. É aquela que tem os respiradores na lateral e ela reveste totalmente nariz e boca do operador. Isso é muito importante, pessoal, porque no momento como esse, do que aconteceu, uma exalação de gases, se esse operador ele não tivesse assim, devidamente protegido e se livrado desse balde, talvez era ele que estava morto lá na casa de máquina. Era mais um problema que teria ocorrido nessa situação aí, certo? Porque ele teria morrido também. Se ele tivesse com a máscara, a chance de acontecer um problema desse é muito menor. Tá? Então, ele, devidamente, com o seu EPI, ele vai preparar o produto, ele vai colocar o produto químico dentro do balde com água. Depois ele vai colocar esse produto na água. Quando ele vai colocar esse produto na água, é óbvio que não pode ter ninguém na área da piscina. Nem sequer lá terminando. As pessoas têm que sair do ambiente da piscina para que o operador possa trabalhar com toda tranquilidade lá dentro, tá? Então, aquelas pessoas, muitas vezes acontece de ficar aquele nadador no final, mas eu quero aproveitar até o último minutinho aqui, só mais um pouquinho. Não, acabou o horário, ele tem direito até a hora X ele precisa se retirar, porque vai entrar a manutenção, e na manutenção não é permitido que tenha ninguém próximo que não seja os operadores que conhecem, que deveriam conhecer o que está fazendo, tá certo? É assim que a gente vai colocar o produto na água. E aí a gente também, falando disso, a gente parte do princípio que este operador, ele tem o conhecimento. Ele precisa saber o que é o produto químico, o que acontece nas misturas de produto químico, como que ele coloca na água, qual a sequência de trabalho que ele tem que fazer. Primeiro, a gente normalmente começa acertando um pH da água da piscina, depois a gente vai acertar a alcalinidade, se necessário, a dureza cáustica da água da piscina. Na sequência, a gente vai entrar com o cloro nessa água, e aí, por final, a gente vai entrar com os clarificantes e algicidas, se forem necessários, tá? Entre cada colocação de produto, existe um tempo mínimo de espera entre um produto e outro. Por quê, pessoal? O que acontece? A gente não pode simplesmente pegar um produto químico, jogar ele dentro da água da piscina, preparar outro correndo e jogar em cima. Pode ter ainda uma bolha de produto concentrado dentro da água. Ela demora, o produto químico demora um certo tempo para se diluir em toda a extensão da água da piscina. Então, o que a gente precisa? Com o sistema de filtração ou circulação ligado, a gente coloca o primeiro produto químico, aguarda em média de 20 a 30 minutos, e na sequência, a gente vai entrar com o próximo produto químico. É dessa forma que a gente vai colocar os produtos na água. E aí, esse operador, ele precisa conhecer assim, a fundo o que ele está fazendo, porque senão ele vai cometer uma ação que pode levar a um dano igual a esse que nós vimos agora nesse momento, tá certo? Esse operador, pessoal, até onde eu sei, não existe nenhum curso oficial devidamente registrado pelo governo, tá? Para tratadores de piscina, operadores de piscina. Ainda não existe nenhum curso oficial. Nós estamos, todo mundo, todos os fabricantes e mais algumas empresas, tentando trazer cursos mais profissionalizantes,
de forma que se habilite os profissionais de manutenção a ter todo o conhecimento necessário. Porém, pessoal, a Genco, como as outras empresas, não vamos tirar ninguém, todas as empresas, pelo menos as empresas sérias, elas procuram ter o seu curso, aonde vão falar exatamente todos esses preceitos de como se tratar a água da piscina, cada um, é óbvio, falando sobre os seus produtos. Então, eu convido vocês todos a buscarem no canal da Genco no YouTube a nossa palestra. Ela dura 4 horas, só para vocês terem uma ideia, dura 4 horas. Mas como ela está lá no YouTube, ela não precisa ser assistida toda de uma vez. Se possível, sim. Mas se não for possível, faz uma pausa e em algum outro momento dá para continuar assistindo. A gente divide por capítulos, né? Essa palestra. Então, pessoal, ali a palestra que vai levar muita informação. Existe um capítulo que a gente fala só sobre segurança. Segurança de produto químico na piscina, segurança e responsabilidade em armazenamento e manuseio de produto químico. É por isso que com essas palestras, pessoal, a gente consegue, não de forma oficial, porque é só o governo que pode oficializar um curso, tá? Mas a gente procura levar informações verídicas, informações verdadeiras da maneira como tem que ser feito o tratamento na água da piscina, tá certo? Pessoal, eu fiz essa explanação aqui, a minha ideia era fazer essa explanação, assim, porque eu ouvi também, eu recebi várias comunicações em que o pessoal agora está muito temeroso do que fazer, tá? Então, eu falo para todo mundo, o que nós temos que fazer é, em primeiro lugar, sim, adquirir informação, né, buscar a informação técnica, para a gente saber o que a gente vai estar fazendo, e dentro dessas operações, o máximo de responsabilidade possível. Assim, a gente faz todo o tratamento da água da piscina sem o menor perigo, sem o menor problema, tá? Em função daquilo que eu acabei de falar agora, tá bom? Maravilha, Davi. Eu fiz essa explanação justamente para dar uma demonstração geral, e eu gostaria, assim, acredito que as pessoas devem ter alguma pergunta, eu passo a palavra agora para a gente ir respondendo as dúvidas de todos, tá bom? Maravilha, cara, maravilha, acho que pelo menos para mim ficou claro, tá? Acho que é muito interessante essa visão tua, né? Acho que a grande maioria já trabalha dessa maneira. Acho que um processo ou outro a ser melhorado dentro, né, de cada estabelecimento. Pessoal, não se preocupem, a gente vai preparar um material com essas palavras aqui, com essas falas, tá? Checklist, tudo direitinho, tá? Com os principais cuidados, acho que isso que é interessante, tá? Eu vou fazer uma primeira pergunta minha para a gente consolidar tudo isso que foi falado. Depois temos mais 2 perguntas aqui no chat, tá? Eu posso fazer aqui também. Quem quiser e quem tiver mais dúvidas vai anotando aqui, qualquer coisa a gente chama, tá? Mas eu queria falar com você, Davi, se a gente fosse resumir num checklist, né? Você já passou o passo a passo, mas resumindo no checklist. Então, primeiro eu preciso de um local próprio para o armazenamento desses materiais, certo? Uhum. Ventilado. Isso. Certo. Preciso ter um processo para isso, né? Isso pode estar descrito, pode ser treinado, né? Mas eu preciso ter um processo para isso. E esse processo primeira coisa, não se mistura materiais diferentes, né? Substâncias diferentes, e nunca e sempre ali dentro da água primeiro, né? Isso, exatamente. Como seria resumidamente, cara, quais seriam os processos mesmo que a gente poderia falar hoje para o cara que cuida, por exemplo? O tratador de piscina, ele vai agora, ele está daqui a 10 minutos, quando a gente encerrar, ele vai colocar lá o produto na água. A minha recomendação, primeira coisa, eu gostaria só de assim, fazer um comentário com todos os proprietários. Só permita pessoas devidamente habilitadas para fazer a manutenção da água. Nesse momento, eu acho que sim, eu acho que todo mundo deve pensar, vou botar o meu funcionário para fazer a palestra. É a primeira coisa que precisa ser feito, tá? Eu acho que independente de tratar a água nesse momento agora,
Eu acho que uma conscientização pessoal de cada um de que na hora que você vai colocar o seu funcionário e o funcionário que vai lá e faz o curso da Genco, ele vai fazer uma prova no final, ele vai responder perguntas, ele, ultrapassando 80% das perguntas respondidas, ele vai ganhar um certificado, isso mostra que ele entendeu a palestra. Então, seria a primeira parte, pessoal, botar uma pessoa habilitada para tratar a água da piscina, quimicamente falando, tá? Com os produtos químicos. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa o operador, ele vai se revestir de EPI, ele vai colocar máscara, luva, óculos, e aí ele vai buscar os produtos químicos, ele vai, antes de abrir qualquer balde, qualquer produto, ele vai analisar a água da piscina, que é a parte, vamos dizer assim, que determina o que ele precisa colocar, então ele analisa a água da piscina, a partir do momento que ele analisa a água, ele identifica o que ele precisa colocar, a partir da análise, não adianta eu querer colocar produto químico na água sem uma análise. Se eu analisar, eu não sei, médico nenhum dá remédio sem fazer os exames de sangue e mais um monte de exames que precisa ser feito. Aí ele pega os resultados do exame, a partir daí ele dita um diagnóstico e determina quais são as medicações. Na piscina é muito parecido. O operador, ele vai analisar a água da piscina, ele vai identificar o que está em falta, e aí ele começa a fazer a preparação desses produtos. Óbvio, a gente sempre vai começar, primeiro, análise e correção do pH da água, em primeiro lugar. Segundo lugar, análise e correção da alcalinidade total, porque estabiliza o pH. Terceiro, ele vai colocar a quantidade de cloro necessária para aquela piscina. E, por último, ele vai colocar o clarificante, se for necessário. Se a piscina exigir o clarificante, vai colocar o clarificante dentro dessa água, certo? Então, é mais ou menos essa a sequência, que vai ser a sequência de trabalho. É óbvio que antes de colocar produto químico na água, ele fez operações físicas, né? O que são essas operações físicas? Ele já escovou parede, ele já aspirou o fundo da piscina, o excesso de sujeira, tá? Então, ele simplesmente, terminando a operação física, ele vai para a operação química, e aí é que ele vai colocar os produtos químicos na água, tá certo? Então, é mais ou menos essa sequência que a gente considera como sendo a sequência operacional de tratamento da água, tá bom? Perfeito, Davi. Surgiram várias perguntas aqui, tá? E aí eu vou começar com algumas aqui, espero conseguir responder todas. Peraí, não, lá de trás, só vê direitinho aí o som de vocês, por gentileza. Vamos lá, ó. Tem uma pergunta aqui que talvez seja um pouco simples, tá? Mas gostaria de saber se há problema em colocar cloro diretamente na piscina, sem misturar no balde. Pegar aquela canequinha e ao longo da piscina ali? Como é que é isso? Quando a piscina... Por que a gente não adota esse procedimento? Porque ele demora mais tempo para se homogeneizar na água. Quando a gente prepara num balde, que a gente já faz uma homogeneização, uma pré-homogeneização do produto químico dentro do balde, é muito mais fácil e rápido para que a gente misture em toda a água da piscina, tá certo? Então, é por isso que a gente não recomenda. Ainda tem um problema que é piscinas de vinil. Muito cuidado com isso. Piscinas de vinil, quando a gente joga o cloro granulado, principalmente o hipoclorito de cálcio, o grãozinho demora muito tempo para se dissolver. Então, ele vai até o fundo, o grãozinho cai em cima do vinil e pode queimar esse vinil. Pode chegar ao ponto de haver furo no vinil. Bastante cuidado com isso. Imagina você jogar uma caneca de cloro, né? Então, o que vai acontecer? Vai ter uma grande quantidade de partículas de cloro, hipoclorito de cálcio, principalmente, em contato com vinil. Isso pode causar o dano e, posteriormente, vazamento. Então, é um dos motivos que a gente não recomenda. Agora, pessoal, atenção, eu vou fazer uma informação, na realidade, faz parte da lei do decreto 13.166 da cidade de São Paulo, não posso falar das outras cidades, tá? Que diz que
O cloro e o pH, eles precisam ser jogados de forma dosada na água. O que quer dizer isso? Quer dizer que tanto o cloro, que a gente joga na água da piscina, como o pH que vai ser usado para acertar o produto químico que vai ser usado para acertar o pH, eles têm que ser jogados de uma maneira dosada, seja através de uma bomba dosadora que vai jogar uma solução de cloro concentrada na água, tá? Então a bombinha dosadora vai jogando cloro, pequenas doses de cloro ao longo do dia inteiro, tá? Isso para as piscinas de uso coletivo. Piscina residencial não tem essa lei. Na piscina de uso coletivo, é necessário, está escrito na lei, decreto 13166 do município de São Paulo. Lá diz que é necessário fazer a aplicação do cloro e a aplicação do produto de correção de pH de maneira dosada. Ah, mas é só com bomba dosadora? Não, não é só com bomba dosadora. A gente pode tratar uma piscina com dosador de tablete. Aí a gente vai trabalhar nessa piscina com tablete de cloro, que a gente coloca dentro de um equipamento. Esse equipamento é passível de ser regulado, e aí pequenas doses de cloro vão para dentro da água e permanece o tempo todo. Trabalhar por batelada, que é jogar o cloro dentro da água, o cloro rapidamente sobe e ao longo das horas ele vai caindo. Pode chegar em um momento que no meio do dia, lá pelas 4 horas da tarde, 5 horas da tarde, já não tenha mais cloro na piscina. E aí nós vamos passar um período de tempo bastante grande, aonde as pessoas vão entrar, e aí a gente pode ter uma disseminação de doença por falta de cloro nessa água, tá certo? É por isso que a dosagem contínua, ela é importante, porque pequenas doses de cloro ao longo de todo o trabalho da piscina, seja 24 horas, seja 18, 12 horas, o tempo que precisar. A gente trabalha de forma dosada, assim nunca falta cloro. Tá? É uma forma da gente prever que nunca falte cloro na água. Para acertar o pH, a mesma coisa. A gente prepara uma solução e joga com bomba dosadora lá dentro. Tá certo? Foi mal, galera. Estava fechado aqui. Mas eu estou tentando trazer aqui as perguntas que são mais pertinentes às respostas que você está dando, tá? A gente vai contemplar todas as perguntas. Tem muitas perguntas aqui, mas tem a questão do qual que é o cloro e pH ideal, como é que chama esse dosador aí em pequenas doses, com a dosadora de cloro líquido, é uma solução, qual a diferença de cloro líquido para o cloro granulado, que você pode dar Vamos lá. Pegando esses assuntos aqui, eu gostaria de saber mais sobre o cloro líquido, por exemplo. Então, tá tudo meio conversando aqui, tá? Vamos tentar lembrar pela sequência das perguntas que eu vou lembrando aqui. Ideal de pH e cloro na água. Pessoal, isso. pH 7,2 até 7,8, esses são os dois parâmetros. Fora desses parâmetros, a gente não recomenda mais, porque ele vai causar muito desconforto ao ser humano e os produtos químicos param de funcionar da maneira correta. Então, é de 7,2 a 7,8 o parâmetro do pH. O cloro, pessoal, a gente recomenda 2 a 4 ppm de cloro dentro da água. Está a Associação dos Produtores e Fabricantes de Produtos de Piscina, a ANAP, está finalizando uma norma técnica da ABNT, vai ser uma norma da ABNT, que vai definir todos os parâmetros. Lá eles até estão falando de 1 a 3 ppm, porém a Genco, ela já se adiantando a alguns tipos de micro-organismos que costumam aparecer na água, né? Alguns micro-organismos muito resistentes a cloro. Então, a Genco já adotou o padrão americano, que é de 2 a 4 ppm, que traz uma segurança muito maior e não traz nenhum tipo de danos às pessoas. 4 ppm de cloro não causa absolutamente nem sequer
rompimento da gordura natural da pele, tá? Então, não precisa ninguém ficar preocupado, porque essa é uma quantidade excelente para ter na água. Ah, mas é muito alta essa dosagem, eu tenho que gastar muito cloro. Procurar manter de 2 a 4 ppm de cloro lá dentro, tá bom? Então, essa é a primeira. A diferença entre cloro granulado e cloro líquido são produtos diferentes. Assim como a gente tem o cloro líquido, eu vou falar o nome técnico, pessoal, por favor, não se assustem. Cloro líquido chama-se hipoclorito de sódio. Ele é formado por determinados elementos químicos da natureza. Hidrogênio, cloro e sódio. Aí nós temos o hipoclorito de cálcio. O hipoclorito de cálcio é hidrogênio, cloro e cálcio. Aí depois nós temos um outro tipo de cloro, que é o dicloro, todo mundo conhece como dicloro, o nome técnico dele é diclorotriazina-triona. Já é outra matéria-prima, completamente diferente. Aí depois nós temos o tablete de cloro. O tablete de cloro, ele se chama triclorotriazina-triona. Então, são matérias-primas diferentes, tá? É por isso que a gente não pode misturar. Quem fala assim, cloro é cloro. Desculpa, pessoal, isso não é técnico, tá? Isso não é uma informação técnica. Cloro é cloro. Não, pessoal, não é. Cloro não é cloro. Cada cloro é diferente do outro. Tá aí o resultado. Não se mistura cloros, tá certo? Tá? Bom. O que mais que a gente... Reinaldo? Vamos lá. Vamos aqui um monte de coisa aqui, ó. Quanto tempo após colocar o produto podemos liberar a piscina para nadar? Qual que é o melhor horário para colocar o produto na água? Vamos lá. Então, respondendo essas duas. É óbvio, na hora de colocar produto químico na água, não pode ter ninguém dentro da água, então tem que ser após a finalização do dia escolar ou imediatamente antes do horário de abrir para a primeira aula, tá? Então, seria mais ou menos isso. O tempo, pessoal, quando a gente faz somente a manutenção da água, que é aquelas doses pequenas de produto químico, a gente deixa em média de 30 minutos a 1 hora com a filtração ligada ou recirculação, que é para poder homogeneizar todos os produtos. Só existe um produto químico, que a Genco tem esse produto, chama-se super tratamento semanal, que a gente pode colocar entre intervalos de aula. A água, ela está levemente turva, querendo ficar turva, a gente entra com uma dose do super tratamento semanal, ele tem uma reação química que dura 15 minutos. Depois de 15 minutos, acabou a reação química dele, as pessoas podem entrar na água, tá certo? Então, mas normalmente é de 30 minutos a 1 hora. Tá? Mais perguntas? Maravilha. Surgiu uma pergunta relacionada ao ozônio, né? E muda a dosagem do cloro com o tratamento de ozônio? O que você pode nos dizer? Talvez não sei se é a sua especialidade, mas se você tiver Olha, vamos lá, pessoal. O ozônio, ele é um produto, ozônio é um gás, tá? Ele é feito, o oxigênio que a gente respira são 2 átomos de oxigênio, por isso que a gente chama de O2, é o gás oxigênio que a gente respira. O ozônio é O3, são 3 átomos de oxigênio. Altamente reativo, ele é altamente oxidante, mata vírus e bactérias, fantástico, ele é muito bom. Porém, ele não dá residual na água. A gente passa o ozônio numa água, num compartimento separado da piscina, e aquele compartimento de água que recebe o ozônio fica desinfetado. Porém, a piscina está cheia de micro-organismos. Então, quando essa água volta para a piscina, ela volta e vai se contaminar novamente. Então, o que é necessário? Manter o desinfetante cloro lá dentro. Mas então, quanto de cloro eu vou colocar? A gente vai colocar o cloro, pessoal, lembra daquilo que eu falei, depois de analisar a água.
Se eu analisar a água, eu tenho que encontrar 2 a 4 ppm. Vou falar a norma da BNT, 1 a 3 ppm de cloro dentro da água. Fora desse parâmetro, mesmo com ozônio na piscina, eu tenho que fazer uma nova carga de cloro para poder recuperar o cloro da água. Não é para recuperar o ozônio. O ozônio está lá funcionando no cantinho dele, tá? Eu preciso ter cloro na água do tanque, na água que as pessoas entram lá dentro. Então, lá eu tenho que analisar e medir de 1 a 4 ppm. Vamos colocar assim, vamos colocar o espectro inteiro. De 1 a 4 ppm de cloro. A quantidade vai depender. O ozônio, pessoal, indiscutivelmente, o ozônio, ele tem uma capacidade, como ele ajuda a matar vírus, bactérias e matéria orgânica, o ozônio ajuda a tirar isso da água, eu vou precisar de uma quantidade menor de cloro no final do mês. Se antes, sem ozônio, eu gastava, vamos supor, 1 quilo, estou aqui, exemplo, tá? Vamos supor que no final de um mês eu gastava 1 quilo de cloro, agora com ozônio eu vou gastar meio quilo, tá certo? É isso que acontece. Mas eu vou ter que manter esta água com 2 a 4 ppm de cloro lá dentro o tempo todo, com ozônio ou sem ozônio. Bom, essa é a pergunta. Ótimo. Que você falava. A mesma coisa sobre o sal estão perguntando, tá? Estão perguntando aqui também sobre cloro livre e cloro total, se tem diferença. Certo. Posso usar lâmpadas ultravioletas junto com cloro? Vamos lá, então, peraí, só um pouquinho. Sim, vamos a isso. Lâmpada ultravioleta é um equipamento que ele ajuda também a matar vírus e bactérias. A radiação ultravioleta, pessoal, ela é altamente nociva à biologia. Haja vista que nós temos uma camada de ozônio que nos protege, senão não existiria biologia no planeta Terra, tá? E a gente ainda tem que passar um monte de protetor na pele para andar embaixo do sol. Por quê? Porque o raio ultravioleta proveniente do sol, ele tem uma capacidade de degradar a biologia, a genética, né? Então, a gente pode colocar o equipamento luz ultravioleta, ajuda a matar vírus e bactérias, porém, temos que manter a água da piscina com 2 a 4 ppm de cloro, ok? Esse é este equipamento. Sal. Vamos falar sobre sal agora. É uma outra forma de se colocar cloro na água. Eu pego uma piscina, coloco na casa de máquina um equipamento chamado gerador de cloro e coloco uma dose de sal na água da piscina. Essa dose de sal que nós vamos colocar na água da piscina não é suficiente para dar sabor na nossa língua, nas papilas gustativas da nossa língua. Então, a gente não sente o sabor do sal, porém, ele está dentro da água. Em média, 4 gramas para cada litro de água na piscina. 4 gramas de sal. Com isso, pessoal, essa água salgada, quando ela passa pela tubulação, lá na casa de máquina, e lá, na casa de máquina, está o gerador de cloro, a parte eletrônica dele que a gente liga e desliga, e tem uma célula eletrolítica na tubulação. Essa célula eletrolítica é placas de positivo e negativo, corrente contínua. Então, o que acontece? Quando essa água salgada passa por essa placa, sofre o que a gente chama de eletrólise e há uma decomposição dessa água salgada, desse sal na água. Ele se transforma no hipoclorito de sódio. Hipoclorito de sódio é aquele que a gente conhece do cloro líquido, da água sanitária de limpar residência, né? E aí, este cloro líquido, quando ele entra em contato com a água, ele se transforma no elemento desinfetante, que é chamado de ácido hipocloroso. Tá? Então, o gerador de cloro funciona desse jeito. Basta que eu mantenha o sal da água numa quantidade recomendada pelo fabricante, cada fabricante tem a sua quantidade correta de sal,
Então, aí eu não vou mais precisar usar cloro granulado nessa piscina. É uma forma de se tratar. A Genco já trabalhou com gerador de cloro, fiz instalação de muitos geradores de cloro, e eu vou falar para vocês que é um excelente tratamento. A gente foge de uma gama de produtos químicos muito grande, tá certo? Principalmente desse cloro que pode causar esse tipo de coisa. Veja bem, gente, pessoal, é um bom tratamento. Quem tiver interesse, procurem as empresas que fornecem esses equipamentos e vejam que é muito interessante, tá certo? Porém, de qualquer forma, a gente nunca pode esquecer, mesmo tendo um gerador de cloro, caso falte o cloro na água, aí a gente vai precisar do cloro granulado para fazer uma reposição naquela água, para recuperar o cloro para as quantidades de 2 a 4 ppm. Bom? Maravilha. Vamos lá. Tem algumas perguntas relacionadas a como posso limpar em volta da piscina e como posso controlar algas, uso água de poço. Acho que talvez uma complemente a outra, mas o que você pode sugerir ali, né, com você? Vamos lá. Respondendo ainda na parte anterior, fizeram uma pergunta que era: qual a diferença entre cloro livre e cloro total? Vou responder essa pergunta porque ela é fundamental no tratamento, tá? Pessoal, cloro livre é o elemento que mata vírus e bactérias, certo? É o elemento que queima a matéria orgânica. O que vem a ser matéria orgânica na piscina? Qualquer coisa que venha de organismo vivo. Por exemplo, suor, urina, pele, cabelo, secreções, tudo isso vem de um organismo, é de uma pessoa viva, tá? Enquanto essas células, o cabelo, o suor está dentro do corpo da pessoa, é um organismo vivo. A partir do momento que sai do corpo, se transforma num elemento inerte, é uma matéria orgânica, é um resto de célula, né? É um resto de urina. Isso está presente na água. Então, quem elimina esses produtos da água é o que a gente chama de cloro livre. Quem é o cloro livre, pessoal? É aquele produtinho que eu acabei de falar. Ele se chama ácido hipocloroso. O ácido hipocloroso é muito chato ficar falando esse nome. Ninguém vai ficar lá, quanto tem de ácido hipocloroso na água? Não, é mais fácil falar, quanto tem de cloro livre na água? Então, cloro livre se transformou no termo que define a quantidade do ácido hipocloroso, que é aquele carinha que mata os vírus e bactérias, tá? Então, pessoal, e este é o mais importante, a gente tem que arrumar formas de identificar perfeitamente 2 a 4 ppm de cloro livre na água. E cloro total? O que vem a ser o cloro total? Muito bem, agora a gente vai explicar, inclusive, o que é cloramina, tá? Um elemento muito conhecido também nas piscinas, principalmente de academia. A cloramina, ou, vamos dizer assim, todo o material orgânico que entrou na água, quando ele encontra pequenas quantidades de cloro, doses muito pequenas de cloro, tá? Eles têm uma reação química dessa pequena quantidade de cloro com o suor e urina, com, vamos dizer assim, o protetor que as pessoas passam na pele, enfim, tudo que é matéria orgânica acaba grudando nessa pequena quantidade de cloro. O que vai acontecer ali? Vai se formar um cloro que ele não é desinfetante. Ele é só um produto inerte que está na água. Porém, a base dele é cloro, mas ele não desinfeta. Cloro total, então, é a soma do que a gente chama de cloro livre, que é o cloro bom, com o cloro combinado, que é o cloro ruim, tá? E esses dois cloros formam o que a gente chama de cloro total. Normalmente, o estojinho de teste
de praticamente todas as empresas medem o cloro total da água. É um reagente químico chamado ortotolidina. Ele mede cloro total da água. Ele não consegue identificar o cloro livre. Ele só fala, olha, de cloro total tem tanto. Só que essa água pode ter tanta sujeira que todo o cloro que está lá dentro é cloro combinado, é cloro ruim. E não tem nada de cloro bom lá dentro. Para a alegria de todo mundo, existem equipamentos portáteis, são equipamentos eletrônicos, portáteis, com preço já bastante acessível, que mede o que a gente chama de ORP, que é o potencial de óxido de redução da água. E ele dá um resultado em milivolts. A água, eu passei o medidor de cloro e ele deu 600 a 700 milivolts. Pronto, essa é a quantidade total. Representa aproximadamente 2 a 4 ppm de cloro livre na água. Tá? Então, é muito interessante, pessoal. Uma coisa, a Genco tem a fita teste, e a fita teste mede cloro livre. Bom? Então, só para assim, dentro da piscina, lá na área da piscina, eu recomendo que tenha pelo menos uma fita teste Genco, para poder, pelo menos, ter uma ideia de quanto que tem de cloro livre nessa água, tá certo? E quem quiser gastar um pouquinho mais, um aparelho um pouco mais, de um valor um pouco mais alto, vai ter um medidor de ORP que mede o cloro da água também, e dá os parâmetros de cloro. Bom? Então, é assim que a gente controla cloro na água. A gente teve mais uma pergunta, que era... deixa eu tentar lembrar aqui agora qual era a última pergunta, Reinaldo, que você me fez agora. É que misturou, né? Você já respondeu algumas outras que estavam perguntando aqui sobre qual a melhor forma de medir e tudo mais, e tem uma aqui que é quando mede, a gente vê que o pH está baixo, qual a primeira ação a fazer, o que você pode dizer? Se o pH da piscina estiver alto, na verdade, né, que você precisa, alto e você precisa aplicar o cloro, qual o procedimento que você faz primeiro e por quê? Tá. A mesma coisa aqui, né? O que acontece quando se coloca cloro e o índice fica baixo? Está relacionado com o pH? Vamos lá. Todos os produtos químicos, em química, pessoal, independente da gente gostar ou não, tá? Em química, todas as reações químicas dependem do pH. Isso é premissa química, tá? Não existe nenhuma reação química que aconteça fora da faixa de pH, que vai de 0 até 14. O que é pH? pH é uma escala que define se uma água ela está ácida, ou neutra, ou alcalina. E é uma escala que vai de 0 até 14. Então, de 0 até 7, nós temos uma condição ácida. De 7 até 14, nós temos uma condição alcalina. Lembra que eu falei para vocês? O pH da água da piscina vai de 7,2 a 7,8. Ou seja, o pH da água, ele é levemente alcalino. Tá? Então, a primeira coisa que a gente faz numa piscina, pessoal, é analisar e corrigir o pH da água. Por quê? Porque todos os outros produtos químicos que a gente vai colocar na água depende deste pH correto de 7,2 a 7,8 para que os produtos funcionem. Se eu tiver com pH de 6, por exemplo, ela está quase chegando no neutro. Primeiro, vai ser altamente desconfortável ao ser humano. Bom, primeira coisa. Segunda coisa, o cloro não funciona. Eu coloco o cloro na água, rapidamente, nessa faixa de pH muito baixa, o cloro tem uma super reação química e ele rapidamente se transforma em gás. Em menos de 1 hora, todo o cloro que eu coloco na água vai embora. Não é isso que eu tenho que fazer, não é isso que eu posso permitir que aconteça com o cloro. Então, é por isso que eu vou analisar e corrigir o pH em primeiro lugar. Analisei a água, o pH está ácido. Eu vou colocar o produto contrário, é um produto que vai subir o pH da água. Normalmente é a barrilha, né? A Genco tem os produtos pH+, pH mais líquido e pH mais granulado, que é a barrilha. Então, se o pH está ácido, pH está com 6, a gente joga a barrilha, joga o pH+,
e o pH vai se elevar. A gente joga na quantidade que a gente quer, ele vai chegar em 7,5, que é o pH que a gente quer chegar na piscina. Vamos para o outro lado. Analisei a água e o pH deu 8. Lá em cima o pH está fora. O cloro também não funciona. Nessa condição de pH muito alto, e cuidado pessoal que usa cloro líquido, que as piscinas têm um pH muito alto, o cloro não funciona, ele fica inerte na água. Ele se decompõe, quimicamente vai acontecer algumas coisas com ele, mas ele fica inerte, não tem mais aquele elemento ácido hipocloroso desinfetante. Então, ele não provoca a desinfecção. Então, é por isso que a faixa de pH, ela é exata, de 7,2 a 7,8. Não pode sair dela. E ela é a primeira a ser medida na água. A partir do momento que eu acertei o pH, é que eu vou entrar com os outros produtos, tá certo? E aí, cada produto na sua sequência, tá bom? Era isso que eu acho que era uma das mais importantes, tá? Maravilha. Teve uma pergunta, apareceu 2 vezes aqui, a gente está quase terminando o nosso tempo, mas relacionado ao vírus da hepatite. Um trouxe que a vigilância sanitária afirmou que o cloro não mata o vírus da hepatite. Não sei se está também na sua especificidade, tá? E teve mais uma pergunta relacionada a isso, se mata, se não mata. Você tem alguma informação sobre isso? Tenho. Senão a gente pois não. Assim, eu não sou especialista, eu não sou biólogo, porque realmente isso é um estudo muito profundo, pelo número de piscinas que existem no mundo. O mundo inteiro faz esse tipo de pesquisa, tá? Porém, pessoal, o que eu posso afirmar para vocês é o seguinte, como é que funciona? Só para todo mundo entender como que funciona o processo de desinfecção da água. Entrou um vírus ou uma bactéria, ele é um organismo praticamente unicelular, ele é uma única célula, e essa célula dele está revestida por uma membrana, é a membrana celular. Nós temos a mesma coisa, as nossas células têm o material genético lá dentro e por fora uma capinha que protege todo o material que está dentro da célula. Tá? É o saquinho plástico, é o invólucro da célula. O que acontece? Quando a gente joga o cloro livre na água, que a gente chama também de ácido hipocloroso, ele precisa de um tempo de contato. Tempo de contato é a molécula do ácido hipocloroso, do cloro livre, precisa estar em cima da parede celular por um período de tempo específico. Cada vírus, cada bactéria tem o seu tempo específico, tá? Existe um tipo de micro-organismo, Clostridium, que é um dos mais complicados, é o que mais tempo demora, em torno de quase que 3 minutos, se eu não me engano, ou até talvez mais, 5 minutos. É o tempo de contato do cloro livre para que ele consiga romper a membrana da célula e entrar lá dentro. A partir do momento que rompeu a membrana da célula, aquele vírus está morto, ele está inócuo, vamos dizer assim, tá? Porém, esse tempo de contato que é fundamental. E é por isso, pessoal, que a gente bate na tecla. Porém, aí, só falando, a hepatite, na quantidade de 2 a 4 ppm de cloro, desde que a gente tenha um pH que está na faixa de 7,2 a 7,8, para que tenha tempo de contato do cloro livre com a parede da célula, no mínimo por 15 minutos, de tal forma que vai eliminar qualquer coisa da água. Certo? Não sei se eu me fiz entender. Vamos lá, rapidamente explicando. Eu jogo o pH nessa faixa mantém o cloro funcionando bem. Entra a bactéria, o cloro sobe em cima da bactéria e começa a atacar a membrana do vírus, da célula. Aí, depois de 15 minutos, rompe e mata. Então, precisa de 15 minutos, no mínimo, de contato. Então, é por isso que o pH... Se o pH sair fora da faixa, se o pH ficar muito ácido, o cloro vai embora muito rápido da água. Eu não consigo ter esse tempo de contato. Se o pH estiver muito alto, o cloro, ele fica inerte. Ele não consegue esse tempo de contato para matar o vírus e bactéria. Tá certo? Então, olha só como que está ligado o pH, está ligado com
o processo de desinfecção da água. Por quê? Porque o pH mantém o cloro perfeito dentro da água para que ele fique 15 minutos até que ele mate todos os vírus e bactérias que está ali nesse tempo de contato. É isso que acontece, tá? Então, isso precisa ser entendido. Então, respondendo à pergunta dessa pessoa, mas essa doença que foi falada vai ser desinfetada? Se a gente tiver essa condição na água, sim, vai ter esse processo completo e não vai sobrar nada lá dentro, tá? Maravilha. Pessoal, a gente está chegando ao fim. Teve uma última aqui que apareceu algumas vezes, que é qual produto a gente usa para limpar ao redor da piscina ali. Tá. Você poderia só sugestão ali de algum produto? Tinha saído essa pergunta. Isso, Pessoal, bastante cuidado com isso, tá? A limpeza da borda da piscina, vamos entender o seguinte, pessoal. Tecnicamente falando, borda não é aquele aparato de adorno bonitinho que tem ao redor da piscina. Não é essa borda, quimicamente falando, não é essa borda que nós estamos nos referindo. Borda, para nós, da manutenção, é os 10 a 15 centímetros acima do nível da água, tá? Então, aonde a água termina, os primeiros 10 centímetros é aonde há uma grande deposição de sujeira. Por quê? Como assim? As pessoas aplicam muito protetor de cabelo, protetor de pele. Mesmo em academia, as pessoas vão lá, passam antes de entrar na água. E aí, na hora que entra na água, esse material gorduroso acaba saindo do corpo das pessoas e ele acaba ficando na superfície da água. A superfície vai receber a carga que vem do ambiente, né, ou do ar em volta, e ali recebe vírus, bactéria, poeira, tudo que entra por ali acaba grudando nessa gordura. Muitas vezes ela não é nem visível, mas ela está ali, microscopicamente falando, ela está ali. E essa gordura, ela está na superfície da água. Então ela vai se mexendo, conforme a água vai se mexendo, até que ela encontra a parede. Na hora que ela encontra a parede acima do nível da água, ela gruda ali. E ali você tem uma fonte de vírus e bactérias. Já vi em vários lugares o pessoal falar, passa detergente de lavar louça que isso aí resolve. Pessoal, detergente de lavar louça é um tipo de detergente voltado para a gordura alimentícia. Ele não tem poder nenhum sobre a gordura que nós temos na pele, ele não tem poder nenhum sobre a gordura que está ali dentro da água da piscina. Sem contar que detergente de lavar louça, ele é espumante. Ele precisa espumar, porque quando ele espuma, o detergente de lavar louça, ele ajuda a conduzir a gordura junto com a água de enxágue, né? Estou enxaguando um prato, está cheio de espuma, ali acaba dispersando e levando embora aquela gordura, tá? Na borda da piscina, pessoal, nós temos os detergentes limpa-borda, tá? O Borda Limpa da Genco, ele é um detergente que ele tem, não chega a ter elemento desinfetante, porém, pessoal, o que acontece? Ele decompõe toda a gordura que está ali, proveniente ali da área da piscina, da água da piscina. Então, ele remove aquela gordura e aquela gordura escorre para dentro da água da piscina. E aí é óbvio que ali ela encontra o cloro, essa gordura, essa sujeira, encontra o cloro, e o cloro vai terminar de matar esses vírus e bactérias que, porventura, possam estar ali naquela gordura, tá? Então, é sempre assim. E sempre, pessoal, eu recomendo a todos que usem espuma. Coloca o produto limpa-borda na espuma, da esponja, e esfregue em toda a extensão. Nunca usar palha de aço, nunca usar saponáceo, aquelas coisas, porque isso daí só vai estragar a piscina, tá certo? Então, usa somente o limpa-borda da Genco, que vocês vão ver que vai dar todo o resultado de limpar a água da piscina, limpar toda a borda, tá? E não vai trazer nenhum tipo de perigo, tá bom? Maravilha. Pessoal, a gente vai encerrar aqui, a gente passou um pouquinho do tempo, tá? Eu sei que o papo tá bom. Davi, a gente vai ter que marcar uma outra conversa dessa aí com o pessoal, trazer uns temas mais específicos de repente.
Eu já fica o convite aqui para estar no Encontro Nacional de novo com a gente, hein? Com certeza, estaremos lá. Já fica o convite, a Genco já vai estar com a gente lá, tá? Primeiramente, agradecer aqui, foi fundamental poder te ouvir aqui, acho que deu um pouco de mais clareza para o pessoal, né? Os próximos passos aqui, então, vão ser, a gente vai tentar preparar o mais breve possível esse material de boas práticas para vocês, com tudo que foi falado aqui, tá? E também vamos deixar agora no grupo informativo os links que o Davi mencionou, sobre curso de tratamento, podcast que tem também, alguns conteúdos mais diretos ali, de 4, 5 minutos, outros mais extensos ali, de até 3, 4 horas, tá? Para que vocês possam ali preparar o time de vocês, tirar maiores dúvidas, tá bem? Davi, brigadão. Eu só queria fazer uma finalização aqui, pessoal, que é o seguinte, Reinaldo, eu sou químico, eu já prestei manutenção em piscina de academia durante muito tempo, tá? E eu gostaria de falar para todos vocês, pessoal, é óbvio, ainda é uma briga que está ocorrendo entre o CRQ, que é o Conselho Regional de Química, porque ele quer que seja colocado o químico na academia, quanto ao trabalho, da maneira como o CRQ quer fazer, eu não posso falar porque eu não tenho conhecimento, mas o que eu posso falar é o seguinte, pessoal, eu considero fundamental que tenha um químico na piscina da academia. É mais uma coisa para se pensar. Primeiro, porque o químico ele vai ser o responsável jurídico pelo tratamento por qualquer problema que ocorra sobre os produtos químicos relacionados à água da piscina. Então, ele é, já em primeiro lugar, o responsável jurídico. É ele que vai responder juridicamente. E ele, esse químico que vai estar junto da academia, vai ser um contratado da academia, vamos dizer assim, né? Um prestador de serviço, ele vai, com o conhecimento de química, de água de piscina, ele vai analisar a água e determinar os melhores tratamentos, ele vai treinar e habilitar o operador da piscina, o pessoal da manutenção da água, é ele que vai olhar a casa de máquina, é ele que vai olhar os equipamentos, é ele que vai ter uma palavra muito mais técnica do que só o pessoal da operação. Não que o pessoal da operação não tenha esse conhecimento técnico, mas não vai ter a responsabilidade técnica, e eu acho que isso é muito importante, tá? Nada impede um operador de se transformar num químico e prestar a responsabilidade técnica para a academia, tá? Mas, de qualquer forma, tem que ser um químico que vai dar esse tipo de prestação de serviço. Então, eu recomendaria a todos, faça as suas planilhas, faça os seus custos e pensem que para obter uma excelência na sua academia e o trabalho que a gente faz com essa equipe, né, é justamente buscando a excelência, então o técnico químico ali na academia faz parte dessa excelência, tá? É isso que eu queria colocar como sendo o mais importante de toda essa palestra. Tá bom, Reinaldo? Eu gostaria de agradecer a vocês que nos deram essa oportunidade e falar para todo mundo. Pessoal, busquem as informações da Genco. Na Genco nós temos uma mídia muito forte, com muito material técnico disponível para todo mundo. Muito obrigado a todos e até a próxima. Obrigado, Reinaldo. Obrigadão, pessoal. Obrigado, pessoal. Obrigado a todos. A gente continua ali com as informações no informativo e qualquer dúvida que vocês tenham, procure o assessor, a gente tenta disponibilizar o máximo de material também. Davi, mais uma vez, muito obrigado. A gente se vê em breve e a todos ali uma boa tarde, tá bom? Valeu. Obrigado. Tchau, tchau. Boa tarde.